Guerras, terremotos, símbolos misteriosos, juízo final. Estes são os elementos que marcam um dos livros mais desafiadores de todos os tempos, o Apocalipse. Estamos vivendo o fim do mundo? Podemos desvendar os mistérios desse livro? Começa agora Evidências, temporada especial Apocalipse. E então, pronto para começar a estudar a Bíblia no programa Evidências? Hoje vamos falar sobre os 4 cavaleiros do Apocalipse. Porém, antes eu gostaria de oferecer para você, mais uma vez, o Guia de Estudos Evidências, para você e sua família conhecerem mais assuntos da Bíblia, da teologia, da Palavra de Deus. E você pode adquirir esse estudo através do QR Code. Basta você colocar o seu celular aqui, preencher o cadastro de informações e ele será enviado para você em qualquer lugar do Brasil. Você também pode se inscrever pelo site biblia.com.br ou pelo telefone 0 operadora 12 21 27 31 21. De todas as imagens da Bíblia Sagrada, os 4 cavaleiros do Apocalipse são as mais emblemáticas e que dão medo em muita gente. As mais terríveis catástrofes, guerras e tormentas já interpretadas como o cumprimento desses misteriosos cavaleiros fazem parte da história da humanidade. Será que existe mesmo motivo para o pânico? O que, afinal de contas, estas passagens querem nos dizer? Há algo de esperança nessas estranhas imagens do Apocalipse? Se você assistiu o nosso último programa, viu a proposta interpretativa de que o livro selado com 7 selos na mão de Deus seria o livro da aliança ou do testamento de Deus com a humanidade. O livro, enfim, que traz o conteúdo da nossa herança. Você também viu que Jesus, o Cordeiro imolado, era o único em todo o universo com direito de abrir o livro, ou seja, Jesus era o herdeiro e é por Jesus que participamos como co-herdeiros de Deus. É que Jesus, enquanto ser humano, era o único dentre toda a humanidade que seria por natureza o Filho de Deus. Nós fomos tornados, feitos filhos de Deus. Jesus era. Agora, dependendo da versão bíblica que você estiver lendo, é importante fazer um esclarecimento. É que algumas versões trazem um reiterado erro. Conforme lemos, cada uma das 4 criaturas, dependendo da Bíblia que você lê, estão dizendo assim, vem e vê. Só que nos melhores manuscritos gregos não figura a palavra vê, diz apenas vem. Não se trata de um convite para que João vá e veja, mas sim o chamado a que cada um dos cavalos, com seus respectivos cavaleiros, possam dar ingresso ao curso, ao cenário da história. Os 4 seres viventes que rodeiam o trono de Deus é que desempenham o papel de convocar os atores para o drama final, que ingressem assim, joguem o seu papel na história. Mas antes de mergulharmos nos detalhes de cada um desses selos, seria interessante dar um plano geral do assunto. Os eventos do Apocalipse capítulo 4 e 5 levam ao ponto de uma adoração fenomenal, a um culto de entronização. Com Cristo sentado ao lado direito do Pai e sendo reconhecido como o único digno de abrir os selos, todos os olhos do universo estavam agora mais uma vez no livro selado em posse de Jesus Cristo. Conforme Jesus abre cada um dos selos, vemos a descrição de eventos surpreendentes. Não é a leitura do conteúdo que chama atenção, mas o que acontece à medida que cada selo é aberto. Não é difícil entender que o livro só pode ser lido depois que os 7 selos forem rompidos. No entanto, cada selo é um gatilho para um evento que acontece na Terra. E estes são os eventos descritos no capítulo 6 e até o início do capítulo 8 do Apocalipse. Existe uma lacuna, porém, entre o 6º e o 7º selos. Pense nesta pausa como um parêntese. Ao falar dos 144 mil e da grande multidão sobre o mar de vidro, é como se o texto desse um zoom em algumas informações importantes. Uma vez que a informação é explicada no capítulo 7, a abertura dos selos é retomada no capítulo 8. Agora vamos tomar o texto como um todo, lembrando que eu já falei no programa anterior quanto à possibilidade do livro selado com 7 selos ser um testamento de Deus, isto é, a nossa herança. Veja que há uma linha cronológica muito clara aqui. Se Cristo pôde tomar o livro e abrir os selos, é porque ele já foi reconhecido como o herdeiro do universo, mas ainda não havia tomado posse definitiva do reino, porque isto só poderia acontecer depois que o livro fosse aberto e lido. Agora venha para a tela que eu quero mostrar algo para você. Nós temos aqui
um esquema de como está distribuída a visão do Apocalipse. Você tem, no início, Cristo reconhecido como herdeiro, já falei, Cristo está sentado ao trono, segurando o livro na mão que só ele tem o direito de abrir. E fechando esse quadro, você tem Cristo tomando posse do reino, ou seja, no primeiro momento, ele é reconhecido como herdeiro. No segundo momento, ele recebe a herança, ele toma posse dela. E o que há de hiato entre um evento e o outro? A abertura dos 7 selos, ou seja, a trajetória da igreja. A igreja, em sua história, é o hiato entre Cristo sendo reconhecido como herdeiro e Cristo realmente recebendo a herança, tomando posse do reino. Agora nós temos um segundo gráfico que vai ilustrar para você isso aqui. Nós temos no início Cristo no trono com o Pai e os 24 anciãos que eu expliquei para você num programa anterior, que muito provavelmente são grupos de santos que ressuscitaram com Cristo e subiram com ele para a glória, seriam as primícias, os primeiros a entrar ali como frutos da redenção que Cristo acabou trazendo pela sua morte na cruz do Calvário. E é interessante que depois dos 7 selos, você tem de novo Cristo e uma grande multidão de remidos de todas as partes do mundo. Esta grande multidão pode ser interpretada em 2 sentidos. Ou seriam todos remidos através da história, ou os últimos que receberam a salvação de Cristo Jesus. Em outras palavras, os 24 anciãos seriam os primeiros, os que vêm depois seriam os últimos. Entre eles estão os selos. Mas talvez você pode perguntar, por que os remidos são divididos então em 2 grupos? Os que fazem parte dos 24 anciãos e os que fazem parte depois da grande multidão. Por que essa divisão? Deixe-me explicar para você o conceito de uma palavra que muita gente talvez nunca ouviu falar, a palavra primícias. Você já ouviu falar disto? As primícias são os primeiros elementos de qualquer grupo de coisas. Podem ser primícias como os primeiros frutos de uma colheita, por exemplo. Na Bíblia, os judeus dedicavam suas primícias sempre a Deus. Aliás, esta era uma lei de Moisés. A época da colheita começava na primavera, por volta do mês de março ou abril e continuava até o outono. A Páscoa judaica caía no início da colheita e o último dia da festa era quando o sacerdote apresentava o primeiro feixe de cereal colhido a Deus. Esta era uma forma de agradecer ao Criador pelo seu sustento. Agora veja que interessante. Jesus ressuscitou no mesmo dia em que os primeiros feixes eram apresentados a Deus, na época da Páscoa. E o que isso significa? Que Jesus é as primícias dos que dormem, conforme está em 1 Coríntios, capítulo 15. O Apocalipse, então, vai chamá-lo de o primogênito dentre os mortos, Apocalipse 1:5, expressão que também é repetida em Paulo, em Colossenses 1:18. Mas, se você se lembrar, Jesus não ressuscitou sozinho na hora da sua morte. Nós falamos nisso no programa anterior. Jesus ressuscitou e teve outros que ressuscitaram com ele. Isso está em Mateus capítulo 27, versos 50 em diante, que eu vou ler para você. E Jesus, clamando em alta voz, entregou o Espírito. Eis que o véu do santuário se rasgou em 2 partes de alto a baixo. Tremeu a terra, fenderam-se as rochas, abriram-se os sepulcros. E muitos corpos de santos que dormiam ressuscitaram. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Também temos o texto de Efésios 4, verso 8, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro. O que esse texto de Efésios está dizendo, numa aplicação messiânica do Salmo 68, é que quando Jesus ascendeu aos céus, ele levou ali para o céu aqueles que ele tinha trazido como um certo triunfo, um troféu que levou consigo de pessoas ressuscitadas com ele. Ele levou essas pessoas que estavam no cativeiro da morte, cativas, isto é, agora elas estão redimidas, longe do poder de Satanás, estão no reino de seu Pai. Esta foi uma pequena amostra da eficácia do seu sacrifício. Um dia, por ocasião da sua segunda vinda, todos os demais que creram nele também ressuscitarão da tumba revestidos de imortalidade, e os 2 grupos estarão finalmente reunidos. Mas entre um e outro evento, acontece a abertura dos 7 selos. E de onde João tirou esta imagem? Em primeiro lugar, é bom definir uma coisa com você. Pelo quadro que nós levantamos até agora neste programa, Cristo ainda não tomou a posse definitiva do reino. Ele é o herdeiro, mas até que volte nas nuvens com poder e grande glória, o diabo continua agindo nesse planeta como príncipe, usurpador,
mas ainda o príncipe deste mundo. Agora, a partir do momento que Cristo subiu aos céus, ele já foi entronizado junto ao Pai. Quer ver? Em duas passagens, Hebreus 8 e Hebreus 12, Paulo, que é possivelmente o autor de Hebreus, afirma que Jesus se assentou à destra do trono no céu, uma indicação clara de que ele partilha o trono do universo. Tanto que em Apocalipse 3, 21, ele já venceu e se assentou no trono com seu Pai. Aliás, Apocalipse 5 mostra o Cordeiro assentado no trono junto com Deus. Jesus, portanto, está entronizado na majestade celestial, com autoridade sobre todas as coisas, sobre todos os seres e poderes do universo. Assim, a sua dignidade é infinitamente superior a qualquer potestade conhecida nesse mundo. No antigo Israel, um novo rei costumava exercer o seu poder sobre os seus inimigos logo após assumir o trono. Isso está em 1 Reis, capítulo 2, capítulo 16 e 2 Reis 9 a 11. O fato de a abertura dos selos ser a primeira ação de Cristo como rei entronizado nos céus, nos faz pensar que os selos também possuem alguns elementos de punição sobre as agências do mal, que são os inimigos de Deus. Por isso, o texto apresenta o quadro de cavaleiros como instrumentos punitivos. Eles têm espada, balança, arco e a própria morte consigo. Eles vêm montados em cavalos de diferentes cores, que saem galopando pela terra. Um é branco, o outro vermelho fogo, o terceiro preto e o quarto esverdeado ou com a cor da morte. Eles vêm para punir. Eu sei que falar de um Deus que pune se tornou quase um tabu em nossos dias. É que nós vivemos uma geração que não suporta ouvir nãos, limites, uma geração que prefere a visão distorcida do amor que tolera tudo, que quem ama não condena, que não é bom amar a Deus se Deus pune. Ora, meu amigo, segundo a Bíblia, Deus pune porque Ele ama o seu povo. Aliás, é Ele mesmo que falou isso em Apocalipse capítulo 3, verso 19. Quer ver? Veja que texto forte. Eu repreendo e disciplino aqueles que amo. Que texto forte, não é mesmo? Quer ver outro? Preste atenção. E estáis esquecidos da palavra de encorajamento que Ele vos dirige como a filhos. Meu filho, não desprezeis a disciplina do Senhor, nem desanimeis quando por Ele sois repreendidos, pois o Senhor disciplina quem ama e educa todo aquele a quem recebe como filho. Suportai as dificuldades, aceitando-as como disciplina. Deus vos trata como filhos. Ora, qual o filho que não passa pela correção de seu pai? Hebreus 12, 5 a 7. Nada é mais emblemático na Bíblia do que a imagem da cruz. Ali vemos que Deus realmente ama o ser humano. Não há qualquer dúvida quanto a isso. Devemos entender também que o ataque dos cavaleiros do Apocalipse são baseados não numa punição gratuita de Deus, mas num chamado ao arrependimento. Dize-lhes: vivo eu, diz o Senhor Deus, que não tenho prazer na morte do ímpio, mas que o ímpio se converta do seu caminho e viva. Convertei-vos, convertei-vos dos vossos maus caminhos, pois por que razão morrereis, ó casa de Israel? Ezequiel 33, 11. Para trazer de volta o tema das 7 cartas do Apocalipse, os 7 selos se relacionam com o caminho daquele que vence. Quando a disciplina vem da parte do Senhor, ela sempre tem a intenção de salvar, de guiar aquele que está fora de volta a Deus. Aliás, como eu falei com vocês, é o que Jesus falou em Apocalipse 3,19, eu repito: eu repreendo e castigo a todos quanto amo, portanto, sê zeloso, arrepende-te. Esta passagem é importante. Aliás, John Paulin, um professor de teologia especializado em escritos joaninos, observou como os 4 selos contêm os mesmos temas das maldições da aliança encontradas no Pentateuco. Essas maldições estão em Deuteronômio, capítulo 28, versos 15 e 68, e também tem algumas raízes em Levítico 16, 21 a 26. O livro do profeta Ezequiel, no capítulo 14, verso 21, também fala de 4 juízos severos que Deus enviaria a Jerusalém por causa de sua desobediência. O juízo aqui, então, é visto como punição. Ele fala de guerra, fome, pestilências e feras. Jeremias 15, 2 a 3 também menciona 4 tipos de maldição que Deus designaria para Jerusalém. As pessoas com quem ele tinha aliança na época não estavam dispostas a seguir as suas instruções, por isso precisavam ser disciplinadas.
Ao rejeitar a palavra de Deus, as pessoas tomaram posição de se opor à proteção divina e, inevitavelmente, acabam se expondo às consequências de suas más escolhas. Como resultado da apostasia de Israel, seus inimigos viriam e os afligiriam, destruindo a cidade e, finalmente, o templo. A história nos conta como eles foram finalmente exilados na Babilônia. Estas maldições eram frequentemente mencionadas no Antigo Testamento e sempre tinham, repito, o objetivo de levar o povo ao arrependimento. Mas é interessante que João não se prende apenas a uma passagem ou a um livro específico das Escrituras. Ele literalmente passeia pelas páginas do Antigo Testamento. Aqui ele dialogou com Jeremias, com Ezequiel, com Isaías e agora ele vai dialogar com o profeta Zacarias. É que no livro de Zacarias, no capítulo 6, se você ler na sua Bíblia depois, 6 do verso 1 ao verso 8, há um texto muito interessante. Nesta visão, o profeta vê 4 cavalos também. E esses cavalos são deixados em liberdade na terra para executar a vingança contra a Babilônia e o Egito, e também contra as outras nações que oprimiram o povo de Israel. Os cavalos são, segundo o texto bíblico, são os 4 ventos dos céus, que saem de onde estavam perante o Senhor de toda a terra. Zacarias 6, verso 5. Percebeu a relação entre ventos e cavaleiros? Aliás, no começo do livro de Zacarias, você tem a imagem de um homem, provavelmente um anjo, montando um cavalo vermelho. Ele é seguido por cavalos vermelhos alazões, exatamente vermelho claros, e cavalos brancos. Eles são enviados de Deus. Eles voltam para prestar-lhe contas de sua inspeção terrestre, porque ainda reina a paz injusta sobre Israel. E é provável que o texto primitivo distinguisse 4 tipos de cavalos. A versão grega de Zacarias os traz correspondentes aos 4 pontos cardeais, norte, sul, leste e oeste. Em Zacarias 6, 1 a 7, 4 carros são atrelados respectivamente aos cavalos vermelhos, pretos, brancos e malhados. Aqui também se trata de mensageiros de Deus enviados para percorrer toda a terra. A cada um deles é confiada uma das 4 direções do universo. São esses 4 flagelos que recebem na sua missão punitiva autoridade sobre 1/4 da terra. Talvez devamos ver aí uma alusão a Ezequiel 5, que profetiza a morte dos infiéis atingidos por 1/3 da peste, da fome e da espada, os mesmos elementos que encontramos no Apocalipse. Os 4 cavaleiros de Zacarias também representam 4 poderosos ventos de Deus que estão a ponto de semear a destruição na terra. São agentes da vingança divina sobre os homens. O Apocalipse também falará, no intervalo entre o 6º e o 7º selo, de 4 anjos retendo, segurando os 4 ventos para que não soprassem sobre a terra até que o povo de Deus fosse selado, isto é, protegido. Esses ventos parecem ser a fúria sem misericórdia da parte de Deus que ainda estão retidos. Agora, é claro que, como de costume, João não conserva idênticos todos os detalhes. A antiga visão de Zacarias assume para ele uma nova forma. Mas é importante lembrar que o princípio fundamental é o mesmo em ambos os profetas. Em João, os cavalos e seus cavaleiros são também agentes da ira vingadora de Deus. A diferença é que, no Apocalipse, parece mais claro entender que esses juízos ocorrem numa cadeia de eventos sucessivos que acontecem no intervalo entre a ascensão de Cristo aos céus, levando consigo a primeira leva de remidos, e a sua volta com poder e grande glória para buscar o restante dos escolhidos. Vamos então ler o texto agora de maneira mais resumida, ok? Apocalipse capítulo 6, 1 e 2. E vi quando o Cordeiro abriu um dos 7 selos, e ouvi um dos 4 seres viventes dizer numa voz como de trovão: Vem! Olhei, e eis um cavalo branco, e o que estava montado nele tinha um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e saiu vencendo e para vencer. É bem evidente que o cavalo branco e seu cavaleiro representam a conquista guerreira. Quando o general romano celebrava o seu triunfo, quer dizer, quando desfilava com seus exércitos pelas ruas de Roma, o seu carro de batalha era arrastado por cavalos brancos, porque estes eram o símbolo da vitória.
O cavalo branco representa o militarismo triunfante e a ambição de conquista, que era, em alguns casos, ainda continua sendo, uma das características de um império grande e ambicioso. É claro, porém, que João viu estas predições do futuro com imagens presentes de seu tempo, imagens que os seus leitores seriam capazes de reconhecer. O cavaleiro do cavalo branco tem um arco em sua mão. No Antigo Testamento, o arco sempre simbolizava um poderio militar. Ao sofrer Babilônia a sua derrota definitiva, os seus homens armados são feitos prisioneiros e os seus arcos, quer dizer, o seu poder militar, são destruídos. Isso está em Jeremias 51, 56. Deus rompe o arco e quebra a lança e queima no fogo os carros de guerra, quer dizer, Deus tem um poder que nenhum ser humano pode resistir. Isso está em Salmo 46, verso 9. Olha, para mim parece notório que a imagem do cavaleiro no cavalo branco não pode ser outra senão a de Cristo vindo vitorioso em pessoa. Eu digo isto porque eu relaciono esta visão com aquela que se encontra em Apocalipse 19, 11 e 12, a outra ponta do quiasmo, onde também você tem um cavalo branco e o cavaleiro que é chamado de fiel e verdadeiro, e ele está coroado com muitas coroas, e aquele cavaleiro é Cristo Jesus. Agora, deve-se notar que a coroa que aparece nesta passagem aqui é diferente daquela de Apocalipse 19. Aqui a palavra grega para coroa é Stéphanos, que quer dizer uma coroa de vencedor. Em Apocalipse 19, a palavra é diadema, que quer dizer uma coroa de realeza. O sentido para mim é que nesta primeira fase, Jesus age como um conquistador de território. Ele está chamando pessoas para o seu reino. E na outra, ele age como aquele que já acabou de tomar conta do seu reino. Eu sei que talvez você esteja assistindo isso e já ouviu falar que o cavaleiro branco dos selos do Apocalipse seria o anticristo e não Jesus. De fato, a razão para alguns dizerem isto é que estas imagens dos cavaleiros falando de desastres, guerra, fome, horrores, não parecem coincidir com a imagem do Jesus ressuscitado, que estaria fora de contexto com a imagem do Cristo. Porém, nós temos que levar em conta outra coisa. Jesus é de fato o príncipe da paz, mas nós não podemos esquecer a outra face da moeda. O próprio Jesus, príncipe da paz, também disse isso aqui. Não vim trazer paz, e sim espada. Mateus 10, 34. Se lembrarmos dos eventos do Antigo Testamento, veremos que Deus usa exatamente esses flagelos, esses elementos expressos nos selos, para trazer a punição e o alerta ao povo. Olha o que diz aqui a Bíblia. Eu formo a luz e crio as trevas. Eu faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor. Isaías 45, verso 7. O Senhor preside ao dilúvio. O Senhor reina como rei para sempre. Salmo 28, verso 10. Esses, portanto, são atos estranhos de Deus, mas que não podem ficar ocultados. Meu amigo, Deus é amor, mas também é justiça. E a própria sequência dos selos vai num movimento de descrever até a volta de Jesus como sendo o dia da ira do Cordeiro, Apocalipse 6, verso 16. Em outras palavras, Cristo é um cordeiro, mas ele também tem a capacidade de ficar irado. Para mim, portanto, o primeiro cavaleiro representando a Cristo seria a pregação do Evangelho, que começou com a igreja cristã primitiva e continua até hoje, por gerações e gerações. Aliás, essa interpretação, ela não é nova, ela é antiga. Você já a encontra nos escritos de Vitorino, um autor cristão do 3º século de nossa era. Vamos continuar lendo o próximo selo. Quando ele abriu o segundo selo, ouvi o segundo ser vivente dizer, vem. E saiu outro cavalo, um cavalo vermelho, e ao que estava montado nele foi dado que tirasse a paz da terra, de modo que os homens se matassem uns aos outros, e foi-lhe dada uma grande espada. Apocalipse 6, 3 e 4. Aqui começam as consequências da rejeição ao Evangelho. E a primeira consequência é a perda da verdadeira paz que só Cristo pode dar. O povo se divide quando não tem Jesus. E às vezes a própria infidelidade a Deus demanda também a separação daqueles que aceitam em relação àqueles que rejeitam a graça divina. Vamos ao próximo selo. Quando abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizer, vem. E olhei, e eis um cavalo preto. E o que estava montado nele tinha uma balança na mão.
e ouvi como que uma voz no meio dos 4 seres viventes que dizia: 1 queniz de trigo por 1 denário, 3 quenizes de cevada por 1 denário, e não danifiques o azeite e o vinho. Apocalipse 6, 5 a 6. O denário era o pagamento de uma diária de trabalho normal. O preço, portanto, era exorbitante, estimado, como alguns pensam, em 8 a 16 vezes maior do que o preço normal. Agora, considerando que esta medida de trigo era o suficiente para uma refeição individual, um pão pequeno, isso significa que o trabalhador trabalharia um dia inteiro e conseguiria comprar comida para apenas um membro de sua família. A alternativa seria, com o mesmo dinheiro, comprar 3 medidas de cevada e fazer 3 pães de consistência inferior e assim poder mais ou menos alimentar a sua família ou o resto da sua família. O azeite e o vinho são derivados da oliveira e da videira, símbolos bíblicos do povo de Deus. Assim também a fé e o amor são derivados da igreja cristã, que deveriam ser preservados na apostasia. Uma outra possibilidade seria de ver nesses grãos representações da palavra de Deus, e o azeite o Espírito Santo, e o vinho o sangue de Cristo, o que também é um quadro possível. Vamos ao próximo? Quando abriu o 4º selo, ouvi a voz do 4º ser vivente dizer: vem. E olhei, e eis um cavalo amarelo, e o que estava montado nele chamava-se Morte, e o Hades seguia com ele. E foi-lhe dada autoridade sobre a 4ª parte da terra, para matar com a espada, com a fome, e com a peste, e com as feras da terra. Apocalipse 6, 7 e 8. O 4º cavalo é o que chama mais atenção. Algumas Bíblias traduzem como sendo um cavalo de cor amarelada, outros por esverdeado. No original grego temos a palavra hippos kleros, que quer dizer com a cor de morte, cor de bilis. Um cavalo pálido. Ele vem trazendo a morte e o inferno, o Hades, segue após ele. Também é dito que ele pode matar por meio das feras da terra. Alguns pensam que poderia ser até uma referência aos mártires que morreram jogados aos leões no circo romano. Pode até ser. Contudo, o período representado por esse cavalo já não era mais um período que tinha esse tipo de martírio sendo utilizado por Roma. O que parece mesmo é um juízo de Deus contra os inimigos da verdade. No próximo programa Evidências, veremos a continuação do estudo dos 7 selos. Ainda muita coisa por descobrir.